Pedir um pouquinho só de paciência pra gente iniciar essa live, que hoje tem uma convidada aqui pra participar. Vamos ver se vai dar tudo certo. E chegou. Neide, aqui ó, no campinho embaixo tem um maisinho. Se você puder clicar nele. E aí já vai solicitar a participação. Deixa eu abrir o stand. Opa! Agora é só virar a câmera. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Tudo bem. Aqui na parte de baixo tem as opções. Aí você pode virar a câmera se você quiser. Virou ainda, Vanessa? Entrou. Agora aqui embaixo, ó, tá vendo que tem um virar a Ah, câmera? tá. Vi. Aí, agora deu, né? Ah, Vida. Deixa eu desligar aqui que eu tinha tentado entrar pelo computador. Eu prefiro notebook, sim, mas não deu certo. Eu tô com um ídolo muito antigo e ele acabou não permitindo a. Mas que bom ver você, menina. Quanto tempo! deixa eu comentar só porque a Neide eu conheci ela no meu primeiro emprego com carteira de trabalho, na época ainda. Pois é. Que eu fui secretária do Sandro e do doutor Antônio, que eram dentistas, né? São dentistas ainda, né? E a Neide também, cunhada do Sandro, né, Neide? Isso, mas de uma certa forma eu conheço sua família desde sempre, né? Por causa da minha cunhada, enfim, que também é Sander. Então, você é muito parecida com a minha sobrinha, inclusive, isso já é bem antigo, né? Não é de hoje que a gente tem esse laço, vamos dizer assim. Quem é que eu agora? Desculpe, deu uma cortada, não consegui entender você. Qual a tua sobrinha? Não lembro. A Lilian, filha da Silene. Ai, que elogio. É linda, né? Mas você também é. Olha, tá muito parecido. Deixa eu tentar apoiar aqui o meu. Aí, agora. Esquecido da tua família. Muito. Agora, bom. E me conta uma coisa, como é que... Porque assim, sempre de falar de autoconhecimento, imagino que você também. A formação da Neide, ela é um pouco diferente da minha. A Neide se aprofundou um pouquinho mais na psicanálise, né, Neide? Um pouquinho pra gente, qual é a formação online, presencial, Então, só tô com um pouquinho de dificuldade de ouvir que o áudio ele tá cortando um pouquinho. Eu não sei se é a minha internet. Eu vou pedir um minutinho só para abrir a porta para ver se o roteador dá uma melhorada. Tá? Só um pouquinho. Vamos ver se
melhor agora, que tá difícil sem poder ouvir, né? Então, é como eu tinha falado para você. Naquela época que a gente se conheceu, ou que teve um contato maior ali na época do teu trabalho, eu lembro que eu tinha uma demanda muito grande, né? Uma demanda de me conhecer, de saber o que que eu buscava. Eu tinha muitos sintomas, eu tinha uma série de questões físicas e emocionais que eu não conseguia encontrar solução. E, assim, questões de medo, fobia de dirigir, né? Eu não conseguia dirigir, uma série de coisas assim. E naquela época eu lembro que foi o começo de eu buscar terapia, né? Então eu comecei a fazer terapia tradicional, né, dentro da psicologia. Depois eu fui buscando até encontrar alguma coisa que me tamponasse. E na época, depois eu fiz faculdade, a minha primeira faculdade é letras, né? Nesse idas e vindas eu tinha feito ciências, não terminei, fiz arquitetura, também não terminei. Era uma busca de me compreender, de saber quem era a Neide, mas na época eu não sabia disso ainda, né? E daí não fiz muito tempo de terapia, acho que era TCC na época, e depois fui fazer com parapsicologia também, para tentar entender mais, ver o que era a minha demanda. Hoje eu entendo isso, mas na época não, né? Então, depois eu fui também para constelação, estudei constelação, fiz constelação, não eu como consteladora, mas eu constelei algumas vezes. Achei muito bacana, eu assisti os vídeos do Bert Hellinger em alemão, inclusive, né? Porque assim, eu entendo por causa da minha origem, né? Meus pais sempre falavam em alemão, então não é que eu fale corretamente, mas eu me viro, né? Então foi bem uma época assim que eu estava me buscando. E aí depois disso eu encontrei psicanálise na internet, alguns textos assim, e comecei a ver que tinha um modo de aprender psicanálise. E aí como eu já tinha feito uma graduação e os cursos dentro das sociedades psicanalíticas, algumas elas exigem que seja psicólogo, né? Especialmente as ligadas à IPA, que é uma das instituições internacionais que regem a psicanálise no mundo, né? Que é lacaniana, vem a partir de Lacan ou se fortaleceu a partir de Lacan. E tem a IFPS, que também é uma outra instituição, só existem essas duas, né, no mundo hoje, e a IPA ela é um pouquinho mais ortodoxa. E a IFPS ela é um pouquinho mais, vamos dizer assim, contemporânea. Ela tem a ortodoxia dela, mas ela agrega mais profissionais, porque ela tem um pensamento mais voltado para o que Freud dizia. Que ele dizia que ele estava fazendo uma ciência ou uma profissão, uma ocupação para pessoas que ainda não existiam, né? Então, é muito interessante isso. E ali eu comecei a me identificar estudando a teoria, e eu amei, porque eu via que aquilo, sabe, ia respondendo muitas coisas ainda na teoria. E aí, quando eu fui para a prática, porque a formação era obrigatória você ter uma prática, né, também era o tripé analítico, de supervisão e análise pessoal, além da teoria, mas era muito raso aquilo ainda, né? E então, onde a gente sabe, eu estudo isso desde 2018, que nunca tem fim, é uma constante, né? Sempre está sendo descobertas. E a partir daquele primeiro contato, aí eu fui fazer análise pessoal, inclusive saí daquela sociedade que eu estava estudando teoria, porque eu achei assim que na época o profissional que me apresentaram não era aquele que eu buscava. Eu achava assim que tinha muita insegurança ainda, enfim, era uma época eu fui buscar por conta um analista fora do curso que eles me permitiram fazer isso. Então, não é esse diploma que me diz que eu sou analista, mas sim a minha caminhada e a minha autorização, né? Então, é mais ou menos por aí. Que legal, né? E você sabe que eu ouvindo você falar, já anotei duas coisas aqui. Uma eu queria deixar uma pergunta, perguntar diretamente para você e um pouco uma reflexão também. Mas eu preciso concordar com o Freud que o público dele ainda não existia e talvez a gente esteja hoje vivendo o momento que Freud já comentava mais, né? Eu sempre digo assim, e me desculpe quem não gosta disso,
mas eu não consigo conceber um terapeuta que não considere, pelo menos minimamente, o estudo que Freud apontou a respeito do desejo, da libido e tudo mais. Então, hoje a gente vê que todo mundo vive uma vida de demandas, né? E, e essas demandas vão gerando outros sintomas e não se para olhar, não se tem tempo para olhar para si, para os próprios desejos, né? Então, todo mundo fica muito confortável, às vezes, em falar das dores, mas o que move a gente para a vida são os nossos desejos também, é olhar para aquilo que é a nossa qualidade, para aquilo que diz respeito a nós mesmos. Não tem uma receita de bolo. Então, a gente viu um boom na internet também, receitas de bolo para relacionamento. É. Metodologia, hoje em dia tem metodologia para tudo, né? E no meu ver, né, que era mas na minha vida fez parte desse momento de autoconhecimento, de entender mais entre outras possibilidades a respeito de mim mesma, mas numa estrutura engessada. Talvez é um caminhar aí para se permitir entender que a receita, a gente vai precisar desse exercício todos os dias, de se perguntar, de se questionar, de dar espaço para analisar as coisas com amorosidade, principalmente coisas em que, né, eu pedi às vezes alguém, a psicanálise é muito isso, né? Não adianta pedir opinião sobre o que eu passo na vida. Eu preciso olhar para mim para então entender como eu vou dar um direcionamento numa que faça sentido. Então, eu confesso que tá o áudio bem ruim aqui, deu umas cortadinhas, mas eu vou ver se eu consigo ter entendido, mesmo porque olha como é que é a demanda do inconsciente, né? Um analista, ele interpreta aquilo que não é dito. Então, talvez não seja por acaso os cortes do som, né? É justamente isso. Essa demanda, ela é uma constante. Porque se a gente olhar para o ser humano, para cada. A Vanessa olhar para a Vanessa, a Nida olhar para a Nida, hoje nós estamos num momento da nossa vida onde os nossos desejos, eles não cessam, e isso tem a ver com pulsão de vida, né? Pulsão de vida é que faz com que gere novos desejos, que a gente não nos deixe vencer pela rotina, pela mesmice, por essas receitas de bolo, porque é justamente isso que diz, opa, algo aí grita que não é isso a minha resposta. Então eu vou atrás de algo a mais, aquilo que é só meu e é muito subjetivo. Por isso que não existe receita de bolo, né? Que nem as pessoas chegam para as terapeutas, acho que em geral, dizem, me digam o que fazer, né? É muito comum e lógico que dentro de todas as técnicas, né, de todas as ferramentas existem sim, até dentro da psicologia, certas ferramentas que dizem sim o que ser feito. Isso é muito útil. Até nós, como psicanalistas, nós precisamos usar assim, conhecer a psicologia para saber que também é um momento que precisa ser usado uma ferramenta. Não como um psicólogo, mas a partir do momento, como no tempo do Freud, a psicanálise ela revelava o desejo, né? Ela revelava aquilo que não era assumido, que estava no inconsciente. Mas quando nós tornamos isso consciente, ele acaba mudando de direção, né? Eu já realizei aquilo, eu já não tenho mais não é mais o que me move. E isso justifica muitas vezes porque o consumismo, às vezes a gente querer tanto uma coisa depois que tem, perdeu a graça. Por quê? Porque já mudou, porque não é mais aquilo que me move. Imagina se a gente se realizasse no primeiro desejo, né? O que seria do resto da vida? Ou de toda a vida? Então, a gente está numa constante mutação. E como não somos iguais, e não existe essa questão de ser uma resposta única para tudo, a gente precisa dessa
dessa inconstância para seguirmos adiante. E é isso, talvez, que muitas questões até de alguns transtornos, né, para falar na linguagem mais contemporânea hoje da medicina e da própria psicologia, porque o psicanalista ele tem que conhecer isso, mas ele não usa esses termos, porque não vê como um transtorno, não vê como uma doença, como uma problemática, mas como um sintoma, né, que diz de algo. Então, isso é diferente. Então, os sintomas também mudam. Porque, como eu estava falando da ferramenta, às vezes quando você revela o sintoma, você revela o sintoma que diz um desejo. Assim, para me fazer mais clara, aquele desejo se tornou consciente, mas o que fazer com ele? Agora eu sei, né? Eu observo também que as pessoas que elas têm êxito na terapia, elas tendem um pouco mais a suportar o desconforto da angústia. Né? E uma pessoa, ao meu ver, que não consegue suportar a frustração, que não consegue suportar a angústia, o desconforto, dificilmente vai se manter num processo terapêutico a ponto, às vezes, de alcançar algo que ela até deseja por não conseguir lidar com esse desconforto. E isso é um problema muito sério, né, Vanessa? Porque nós vivemos num tempo onde a frustração está em desuso. Né, os filhos que vieram de uma geração que foi muito frustrada, que recebeu muito não, né, uma geração talvez um pouco neurotizada, né, de neurose, que às vezes as pessoas entendem mais desse lado, uma fala, um conhecimento mais assim, vulgar, vamos dizer assim, mas a neurose é uma estrutura psíquica dentro da, da, da psicanálise. Então, na vida. e aí que entra a questão, né? Esses pais que tiveram muitos nãos, a gente costuma, como dizia Lacan, o amor é dar aquilo que não se tem para o outro que não quer, né? Ou seja, nós estamos querendo evitar a frustração dos nossos filhos, porque nós tivemos muita frustração, ou seja, nós estamos dando para os nossos filhos aquilo que nós não temos, mas eles não querem. Ou seja, será que eles querem evitar a frustração? O que isso vai gerar a longo prazo? Né? Então, a gente vê, hoje se questiona que, lógico, que, por exemplo, as neurociências estão dando um boom de conhecimento do modo do funcionamento cerebral e do quanto isso se encaixa, por exemplo, no que Freud já dizia sobre o que gera, por exemplo, o Winnicott, Melanie Klein, que são textos extremamente atuais hoje ainda, falando sobre o que dar, o que fazer com o bebê para construir esse chão do ser humano. Deixar estruturalmente uma casa bem construída para que ele tenha condições de lidar com isso que você falou agora, né? Essa frustração, essa angústia. A angústia todo mundo tem, mas o que acontece? As pessoas enfiam debaixo do tapete e dizem, não, essa angústia não é minha, essa angústia é de fulano de tal, que fez isso e isso comigo, que está reagindo comigo assim, e eu sou a vítima da história. Mas e aqui dentro, essa angústia está em mim, portanto, como que ela vai ser do outro? E aí a gente quer resolver no outro. E aí vem esse não querer suportar a frustração. E será que eu vejo até assim, porque você também, eu não fui para me conhecer, pelo menos eu devia ser tão ignorante a respeito mesmo, né? E conhecer um pouco mais. Mas chega a ser um pouco ambíguo, talvez, o que existe uma estrutura, eu não quero, porque olhar para ela faz que muito, muito angustiado, mesmo que essa estrutura esteja causando a minha, né? E aí a gente vê casos extremos de pânico, de ansiedade, tudo, principalmente às vezes até do que o outro pensa, do que o outro,
do que o outro sente, né? E achei muito interessante a tua fala, porque a gente, na verdade, a relação faz a gente se enxergar o outro. Então, e esse é um desafio, né? Me enxergar. Eu costumo dizer, a vida é uma grande fila indiana, que todo mundo só está olhando as costas do outro, mas o umbigo está no mesmo lugar. Você olha para frente, você pode ver as costas do outro, mas você pode ver o seu pico, né? Então, esse é a grande frustração, eu acho, porque tem a ver com olhar para você e dizer, ei, isso aí é meu. O outro fez isso comigo, sim, mas o que eu faço? Tá em mim agora. Já brincou de batata quente? Exato. E a gente vê, né, essa coisa também relacionada às receitas dos alimentos, e de repente você está se relacionando com artista, e de repente, então, todas as pessoas viraram narcisistas. A gente sabe que todo mundo é narcisista, né? Tem um jeito de entender o narcisismo como uma coisa do cotidiano, doentios e tóxicos, vamos dizer. Mas mesmo numa situação, então, se está existindo uma restrição na minha vida, porque às vezes eu azar, né? Você ter essa pessoa que olha, como você falou, para o próprio tá, mas eu autorizei a pessoa do jeito que ela é. Qual é a parte minha que outro, né? Então, cortou bastante o áudio agora. Eu confesso que deu uma problemática de eu entender, mas eu acho que você falou alguma coisa sobre o narcisismo, né? É, porque assim, tem agora receita, né? Não sei se de novo. eu vou esperar um pouquinho. Ele tá cortando ou o som tá dando eco e tá muito alto? Não, tá cortando mesmo. Você tá me ouvindo direitinho? Super. Então, e aqui tá cortando bastante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar de ambiente aqui novamente para ver se resolve, porque é complicado a gente não conseguir entender o outro. Eu vou dar uma resposta equivocada, por exemplo, né? Aí já viu, vou ficar mais pertinho aqui do roteador, vai ser melhor. Então Se você quiser, eu vou reprisar a pergunta, né? tá, vamos Porque ver. para quem está me assistindo tá ruim, não sei, ninguém mencionou nada, né? Uhum, Mas hoje em dia, por exemplo, eu já atendi muitos casos de pessoas que vêm com a queixa, mas eu namorei um narcisista, porque tem muita essa fala na internet, né? A gente sabe que nós, por estrutura, somos narcisistas, mas uhum, existem transtornos narcisistas, são coisas também diferentes, não é o tema uhum, da mais um bate-papo mesmo, né? uhum, Mas essa mulher ou esse homem vem para consulta, né? Com essa queixa do outro, né? Mas tá, mas se isso aconteceu uma vez, duas, três vezes, então qual é a parte que me cabe, né? Qual uhum, que é esse limite que eu realmente uhum, vou olhar para essas coisas que acontecem na minha vida e dizer, não, mas espera aí, qual que é o quebra-cabeça da minha parte que está se encaixando no quebra-cabeça do outro? uhum, Porque às vezes existe esse desejo narcísico nosso de que a gente é a pessoa perfeita na relação, né? mas aí que tá. Nossa, eu sou desenvolvida, e aí como assim, né? Então tem esse lado, sim, de possivelmente ter um relacionamento que é ruim. Ainda assim, como é que eu me posiciono diante disso? Mas também existe a possibilidade de, não, mas espera lá, qual que é a parte que me cabe nessa fatia e que realmente eu vou responsabilizar no sentido de que isso não aconteça mais na minha vida, né? De que eu não seja assim ou de que eu não seja essa pessoa e o que eu vou fazer também em relação a isso. Então, essas receitas às vezes faz com que as pessoas se percam um pouco, olhem para fora, falam, gente, não, você sempre precisa voltar a olhar para você. Os relacionamentos, sejam saudáveis ou não, ao meu ver, eles têm um pouco ou muito essa responsabilidade de a gente olhar para nossa fatia e dizer qual é a minha parte aqui, no que existe a minha contribuição,
o meu desejo, às vezes, mesmo que seja um desejo que não é um desejo aceitável ou tolerável, mas que eu possa então olhar para isso, porque é pela aceitação também que a gente consegue ter a mudança, né? Enquanto eu sou essa pessoa que só tá ali olhando para o outro, enquanto o outro é tóxico, enquanto eu tenho raiva do outro, eu não vou me permitir o aspecto de aprendizado que mesmo situações muito duras podem trazer para nossa vida. Não sei se faz sentido isso para ti, Ney. Faz sim, e para colocar ainda mais lenha na fogueira, eu acho que tem muito a ver com, sabe quando o balde enche e qualquer gotinha passa por cima? É justamente quando repete muito, quando a pessoa, não que ela tenha condições de perceber essa repetição, mas ela tem condições de sentir angústia muito forte, porque aquilo parece, como às vezes a gente escuta de algumas questões de relacionamento, por exemplo, eu tenho dedo podre, eu sou azarada, só vem coisa ruim para mim. Mas como assim? O que que eu faço com isso? Da onde que isso vem? É só porque eu tenho azar e não tenho bom gosto? Aí que começa a implicação do balde cheio, quando você chega num ponto que você diz basta. E aí você busca ajuda. Porque assim, até você chegar nesse limite, não sai dessa caixinha de repetição. E aí que entra, às vezes, esse tempo de cada um. Porque às vezes, quando a gente sabe que quando eu já penso em procurar terapia, eu já começo a entrar naquela transferência. Quando eu começo a pensar no tipo, por exemplo, a demanda, que é uma coisa que eu gosto de falar muito, as pessoas elas não sabem o que é demanda terapêutica. Elas conhecem todas as terapias e elas vão experimentando, mas elas não entendem que é um processo de busca de perceber o que é que tampona essa falta de si, o que responde ao seu questionamento. E por isso que todas elas são importantíssimas, porque elas vão fazer parte do processo de cada um. Então, o que, que às vezes chega para a psicanálise? São pessoas extremamente rijas, vamos dizer assim, rijas no sentido de ter sofrido muito. Porque assim, elas chegam num ponto de suportar a angústia de uma forma, porque a psicanálise não é que seja melhor ou pior, não, ela é diferente nesse sentido, de justamente olhar para essa angústia insuportável e inconsciente, que é tão insuportável que está lá dentro de uma caixinha escondidíssima de você mesmo, e enquanto você não bater o dedão na quina a ponto de derrubar esse balde e dizer, puta que pariu, agora deu, né? Não para. Então é mais ou menos assim. E foi esse o meu processo, sabe? Toda aquela história que eu falei lá. Eu fui buscando, não que as outras foram boas, foram ótimas, porque me fizeram ir percebendo que o meu buraco era mais baixo. E cada vez que eu cavocava um pouquinho mais, encontrava mais e mais e mais. E é o que o Freud diz da comparação que ele faz da psicanálise com a restauração de obras de arte, né? Aliás, ele colocava como aquele trabalho das escavações, de encontrar, por exemplo, ossos de dinossauros ou obras de arte, né? Que você tem que ir com um pincel muito delicado, tirando aquela sujeirinha muito delicadamente para conseguir tirar de dentro daquela terra o que se revelava. Eu comparo com obra de arte, porque eu gosto muito de arte, né? E escrevo desde muito nova, nem sei se você sabia disso, né? Mas já publiquei 3 livros de literatura e hoje eu pinto telas, é uma forma de elaborar a angústia. De uma forma, hoje a gente sabe, através, né? Pelo menos eu estudo isso na psicanálise, que são formas de elaborar a angústia de uma forma aceitável, na sublimação, né? Muito bom. Você falou do Bert Hellinger também. A gente sabe que o Bert Hellinger pegou muito da psicanálise, né? Embora ele tenha usado termos diferentes e não tenha referenciado muita coisa. A gente sabe que tem muito de Jung, muito de Vedanta, muito de Freud, a teoria dele. Ele era amigo íntimo do Bion, né? Que é um dos que eu mais,
assim, quem me fez me apaixonar pela psicanálise foi o Bion. Então, ele era amigo íntimo, né, na época, e fez, os dois trocavam figurinhas mais ou menos como o Fliss e o Freud, ou Jung e o Freud por um determinado tempo, e encontrou uma outra saída, e por isso que eu acho tão rico as terapêuticas, porque cada uma que surge, e aí que a gente entende a subjetividade do que a gente estava falando antes, que não existe a receita de bolo. Por que que tem tantas? Porque cada uma vai responder a uma demanda, aquele desejo de ser ouvido, não pelo outro, mas por si mesmo. Eu vou à terapia para ecoar o que eu digo, não importa qual seja, todas funcionam dessa forma, ecoando aquilo que sai de mim. Não importa se é pela fala, se é por uma, como que você pode chamar a ilustração da constelação, por exemplo, né, os bonequinhos, aquela quase uma encenação, mas a pessoa está ali para olhar aquela encenação e entender que ela está ali, que aquela encenação diz dela, então está ecoando dela. Mesmo as coisas com os florais que você, né, os óleos essenciais que você trabalha, são coisas que estão ali, mas para cada um vai ter uma função diferente, porque cada organismo é único, né? E reage de uma forma, isso para mim fascina cada vez mais, sabe? Essa riqueza. Muito lindo isso que você falou, né? Verdade, com certeza. E acho que aí entra uma coisa bonita também da aceitação da individualidade, né? Que nem eu falei no começo da live, a gente hoje vê muitas receitas, muitas bandeiras querendo colocar as pessoas num lugar. Por um lado, é bacana, mas a gente não pode esquecer que o espaço terapêutico ele é justamente para dar vazão para essa individualidade, né? E isso é bonito também, né? E ali que o sujeito se identifica não com o outro, mas consigo mesmo. Aí que ele para de ver a repetição como sendo algo externo, mas interno, que diz dele, e sou eu que estou repetindo isso. Por quê? Porque não sabemos, vamos ouvir esse sujeito para conseguir. Eu costumo dar essa associação para as pessoas que eu atendo, como um quebra-cabeça. O paciente ele traz sempre peças de quebra-cabeça. E o analista tem a função de interpretar, não sempre, né? Não é essa função, mas ele vai juntar esses pontos para dizer, olha, é isso que você quer dizer? Isso que faz sentido para você? E aí a pessoa, quantas vezes eu já escutei isso? Nossa, eu nunca tinha pensado nessa forma, isso. Porque a pessoa olha pulo, né? É como, eu não sei se você é muito nova para isso, mas no tempo que eu era menina, minha família é de agricultores na minha infância, né? Meus irmãos, meu pai, lavrador, nem tinha trator, nada disso, então eles tinham o cavalo e os implementos agrícolas, e o cavalo ele tinha uma viseira, assim, né? Até hoje, quando você vai colocar um cavalo numa carroça para puxar algo, eles têm aquela viseira, né? E a gente tem essa visão a gente olha pelo aquele túnel e é isso. Aí, quando a gente vai para análise ou para terapia, seja ela qual for, a gente começa a arredar um pouquinho, ver, opa, tem um pouquinho mais aqui. De repente você diz, mas para que eu estou usando isso, meu Deus do céu? Quem colocou isso em mim? Fui eu! O cara me deu, mas eu peguei. Eu não precisava pegar isso, mas eu peguei. Que coisa! E agora, eu quero usar isso? Eu precisei, mas dá mais de quanto tempo da minha vida eu fiquei usando isso. E daí que a gente vê que consegue virar a cabeça e ver 360 graus. E um ângulo gigantesco. E isso também é fascinante, porque a pessoa descobre o mundo, descobre simples, né? Mas a gente complica tanto para chegar aí. Eu sempre falo para os meus clientes que a sessão terapêutica é como se fosse o laboratório da vida deles, que a gente precisa se permitir brincar mais, sabe?
às vezes a gente leva muito a sério, inclusive a nós mesmos, né? As coisas que a gente acredita, que a gente entende que são certas, e às vezes basta que mude uma percepção e você diz, ah, meu Deus do céu, né? Então tudo mudou e tudo ganha uma conotação, um sentido totalmente diferente, né? E a vida também vai consequentemente se tornando mais leve, menos repetitiva e eu diria até com mais ímpeto de viver também, né? Mais É. força. A grande questão não é a resposta, mas a pergunta. Quanto mais a gente se pergunta, mais perto a gente está da nossa verdade. Agora, quanto mais certos nós achamos que somos, mais certeza temos daquilo que achamos que sabemos, né? E aí tem esse título que os analistas e os terapeutas também, né, enfim, todos os que lidam, mas eu aprendo isso na teoria psicanalítica, então eu não sei se isso é aplicável a todas, né, mas diz assim, o sujeito suposto saber, né, o analisante, o paciente, o cliente, ele chega achando que aquela pessoa que vai atender ele sabe tudo, mas assim, saber tudo o quê? O que é esse saber tudo, né? É teoria, é o que fazer com o que ele diz, ou é esse título de adivinhação, né? Que às vezes está muito em voga também. Eu quero para ontem o resultado. Eu não quero ficar aqui indo toda semana na terapia por meses e às vezes até anos, né? Como no caso da psicanálise, tem pacientes de anos. E isso é fantástico, porque as pessoas elas começam e elas são essas rijas mesmo, essas que suportam a dor, que levam o tapa de si mesmo, diz, puxa, isso é meu, eu não quero mais, então vou tirar. E aí eu descubro que tem mais coisas, e não quer parar de tirar, porque é da gente, são cascas que a gente usa em cima da gente, mas que o único que é capaz de tirar sou eu mesmo. O outro ele pode tirar no máximo dele. Mas como é que ele vai tirar de mim se ele nem sabe o que sou eu? Se nem a pessoa sabe o que ela é até se perguntar? Exato. E aí eu vou lembrar de uma coisa que você mencionou, né, do pesquisador que usa um pincelzinho lá para Uhum. pesquisar. Bert Hellinger, supostamente fez a última sessão de constelação dele com 92 para 93 anos, né? Então, a gente também vai acessando as coisas à medida que a gente tem força, acredito eu, também para lidar com algumas memórias, com algumas situações, e à medida que a gente vai elaborando elas, né? Agora, quando a gente fica num estado de mentalidade fixa, onde eu só quero reafirmar o lugar onde eu sempre estive, como você falou, e não dou espaço para essa pergunta que talvez não tenha uma resposta, mas que me angustia, e aí vamos ver o que é isso, né? Eu acho uma vida triste, medíocre, a meu ver, né? Pois é, e falando de narcisista, não sei se você quer concluir o teu pensamento antes de eu entrar nisso. Eu sou meio entrona aí, peço desculpas por isso que já me vem a ideia e o Stop. Oi? A gente precisa só dar espaço. Imagina o Bert Hellinger, a gente lê livros dele, ele é genial, não tem como você tirar a genialidade do Bert Hellinger. Não. Uhum. Pode ser. E uma coisa que eu aprendi muito com ele, de ver a atuação dele, porque ele tinha vídeos na internet né, da constelação que ele fazia, eu achava tão amoroso, carinhoso, gentil, sabe, com aquele toque de dizer, eu sei que dói em você. E aí que quando a gente vai olhando para trás, para o nosso caminhar, é que a gente entende que tem um pedacinho de todas essas pessoas com quem a gente já teve esse toque, né? E assim, lembrando de você, daquele jeitinho, você era estudante de psicologia naquela época, e o quanto a gente já trocava, o quanto a gente já tinha essa vontade de descobrir sobre o que sentimos, né? Eu era só uma mãe afoita e assim, preocupada em resolver as minhas angústias, e a gente trocava aquelas experiências, e eu vi isso lá no meu inconsciente, não deve ter ficado como um adubo, vamos dizer assim, né? Um adubinho de dizer, olha que legal isso.
é tão bonito ver pessoas que tratam a mente humana, as emoções humanas, Vanessa, com amor, com carinho. Como dizia o Jung, quando você tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Isso é lindo, porque é dizer, é o amor é a base de tudo. E às vezes a gente esquece dessa simplicidade. É tão simples não vou dizer ser feliz, porque isso é uma utopia. Na minha percepção, é uma utopia. Ninguém é feliz o tempo todo. A gente tem momentos felizes, né? Mas essa já pensou, porque aí já tem Acho o que eu consumo de droga. isso. Pois é, já pensou, você está num êxtase ali, que agora está, né, assim, um tempo complicado disso também, e talvez seja um modo de buscar desenfreadamente essa emoção maravilhosa. E assim, hoje eu me vejo nos momentos felizes, sejam eles por quais sejam. Até na semana que você entrou em contato comigo, eu estava recebendo os meus filhos em casa, né? E hoje eles não moram mais comigo, eles são adultos. A minha filha está aí em São José, Florianópolis, atuando como médica. O meu Daniel, 19 anos, aí em Joinville, pertinho de você, estudando na UDESC. Então, quando eles vêm para casa, para mim é um momento que eu me preocupo de fazer tudo, de comida, de eu sou aquela mãe que vai lá fazer, deixar o quarto em ordem, eu gosto de fazer mesmo, não tenho nenhum problema com isso. Meu marido é agricultor, a gente trabalha, tenho a casa lá no interior que eu estou sempre lá, eu planto, eu gosto disso, porque também é um modo da gente, quando você cuida de algo, parece que é com o outro, mas será que é? Ou é a gente mesmo lembrando do carinho que a gente dá para o outro, porque o amor é isso, dar aquilo que não se tem para alguém que não quer. Você está lidando com uma plantinha ali, né? Eu tenho muitas plantas, vocês já viram aqui, né? Agora que eu vou, você está dando que você também acho que isso é importante para você. Então, você quer com o outro? Né? Como a gente volta para o umbigo de novo? Muito, muito bom, Neide. Eu vou precisar encaminhar nossa live para o encerramento com um certo saudosismo já, porque eu fiquei muito feliz, né? Eu tava brincando, eu falei para ela na semana passada, eu olhando os stories, de repente falei, nossa, eu conheço esse ser humaninho aqui de perfil, eu vou deixar passar. Eu falei, não, não vou. Voltei lá, olhei, né? Aí eu ampliei, olhei e falei, Neide! Aí eu cliquei e eu fiquei super feliz, Neide, porque assim, fiquei mais feliz ainda, né? Porque se imagina, já se passaram 20 anos, mais ou menos, eu acho, de quando a gente convivia mais diariamente, assim, para agora, né? Muita coisa mudou, mas o que continuou logo que eu entrei em contato com você, isso é muito legal também, um respeito profundo pela pessoa que você é, uma amorosidade que não tem explicações, né? Eu também tenho excelentes memórias, a gente conversando juntas e rindo e se reconfortando, né? E isso é o que fica também na vida, os pedacinhos dos outros da gente, e às vezes, como você falou, que a gente encontra nos outros, que é nosso também, né? E acho que foi bem, bem válida essa conversa, que amei ouvir você, aprendi com você aqui hoje, muito obrigada por isso. E quem quiser seguir a Neide também pode seguir, acho que a Neide também faz atendimento online, né, Neide? Também faço. Uhum. De Faz, psicanálise um pouquinho diferente, mas faço. isso aí. Tem aí no. Não sei se deixa aí Deixa. Depois na legenda eu vou entrar lá, porque eu vou trabalhar mais um pouquinho até as 6, depois eu volto aqui para alterar a capa, para Uhum. colocar o teu perfil também. E quem já também quiser seguir ela, também é só clicar aqui na imagem dela e seguir. E vale a pena, tenho certeza que a Neide tem muitas contribuições aí. E não perca um tempo, se sentiu aí que tem coisas para serem elaboradas, angústias para serem olhadas, né, Neide? Dá um movimento aí, dá um passo, fala, gente, o que você tem a perder? Se não funcionar, se experimenta de outra forma, né? Como a própria Neide ensinou aqui hoje na live, existem demandas porque existem desejos diferentes e cada um precisa encontrar, né? Esse que é o maior objetivo, a gente se conhecer. E essa jornada, eu acho que é uma jornada que eu não consigo imaginar eu parando, Neide. A gente terapeutiza os outros Não. e se terapeutiza também.
assim a gente. Mas enfim, você é um ser humano lindo, eu tenho profunda admiração por você. E eu fiquei muito, muito, muito feliz com essa troca aqui com você e pude aprender muito aqui com você hoje. Obrigada por disponibilizar o teu tempo aqui pra gente também. Ah, eu que agradeço, Vanessa. Foi uma alegria muito grande ver você. Eu confesso que virar mexia, eu estava seguindo você e vendo as suas coisas, eu sempre estava vendo. Porque, como você diz, a gente sempre fica com as pessoas que foram interessantes, que marcaram a nossa vida. Eu não estou dizendo isso aqui para puxar o teu saco, porque isso é uma coisa para político, enfim, não vamos entrar em detalhes, né? A terapêutica é totalmente diferente, mas é uma questão assim muito bonita que ficou, e que bom que você se ouviu, que você foi lá e cutucou mesmo, e disse, ei, eu conheço, vem cá, e espero que não seja a única vez, a única troca, que a gente possa sempre interagir, ter essa abertura, essa amorosidade, porque eu acho que tem muita técnica e muito pouco ser humano, e muito, muito do que as pessoas fazem hoje. Então, eu preciso olhar para essa simplicidade de sentir, do respeitar o que se sente. Isso é fundamental, né? E sempre que precisar, tô aqui. Que quiser trocar uma conversa, enfim, matar a saudade, eu vou ficar muito feliz em conversar. Eu fiquei muito feliz também. Nele, ó, um super abraço para ti e até breve, lindo, ó. Um beijão. Beijo. Obrigada para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.